Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. Deus, à dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos. As tentações que dá e a fascinação que exerce é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente. Aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa sua primeira posição. Aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram a tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não possa tornar-lhe um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem, que interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segue-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui, e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos, todavia recua perante a ideia de abandonar seus bens, seu desejo de obter a vida eterna, não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma nova decisiva, para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele poderia sem dúvida ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, mas não faz mal a ninguém. Não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até uma abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras tomarem sua acepção rigorosa seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra, e seria, além disso, a condenação do trabalho que pode obter consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem, e que isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tornar-se não uma coisa mais ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus pelo abuso. Ele se torna pernicioso. O que poderia ser mais útil é a consequência do estado da inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é sim contradita um poderoso elemento do progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo, para receber um dia toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção dá uma região insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações do povo a povo tornam-se uma necessidade. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos que são as obras dos séculos, o homem teve de tirar materiais até das entranhas da terra, procurando a ciência os meios de executá-los mais seguro e rapidamente. Para realizá-los, lhe foram preciosos recursos, a necessidade de fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisas. É, pois, com razão considerada um elemento de progresso.